Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre os persas. Características dos persas. Os persas fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização persa. Destacam-se também na civilização antiga os fenícios e hebreus. A Pérsia se localizava ao leste da Mesopotâmia, hoje Irã. Os persas caracterizavam-se pelo expansionismo. Dentre as suas conquistas, destacamos a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Todos os povos conquistados tinham de pagar o imposto, mas não eram obrigados a deixar de lado seus costumes ou a sua língua. Sociedade. A sociedade persa era dividida em rígidas camadas sociais. No topo da sociedade estava o rei. Abaixo do rei estavam os aristocratas, sacerdotes, nobreza e os grandes comerciantes. Depois, a camada média da população, pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Os camponeses, considerados homens livres, formavam outra classe social. Estes viviam miseravelmente, muito explorados, eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos das terras, eram obrigados também a prestar serviços na construção de palácios e de obras públicas, canais de irrigação, estradas, etc. Por último, vinham os escravos, aprisionados nas conquistas militares. Formavam um grupo numeroso que executava os trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras públicas. Política. A expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Quem deu início ao Império Persa foi Ciro o Grande. Porém, o desenvolvimento da civilização se deve principalmente a Dario o Grande. Este foi o responsável por grandes construções, principalmente da Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados. Seguiu-se a Dario Xerxes I e o último imperador persa foi Dario III. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa realizada no governo de Dario deu origem a satáprias, províncias governadas por satrapas. Com receio de perder a sua soberania, os olhos e ouvidos do rei eram pessoas de confiança do imperador encarregadas de vigiar os satrapas. Economia. Baseava-se na agropecuária com irrigação pela água das montanhas, na criação de gado e na exploração de minérios. A moeda era o dárico, cunhada em ouro, que estimulou o comércio e, consequentemente, o artesanato. Com a formação do império, o comércio passou a ser uma atividade importante, dando origem a uma camada de ricos comerciantes. Por ele passavam rotas de caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. O comércio impulsionou a indústria de tecidos de luxo, joias, mosaicos e tapetes de rara beleza. Cultura, religião e arte dos persas. Zoroatrismo ou Mazdeísmo é o nome da antiga religião desse povo, que teve origem na fusão das crenças populares dos povos persas, feita pelo seu fundador, o profeta Zoroastro ou Zaratustra, daí a proveniência do nome. Trata-se de uma religião dualista, ou seja, que coloca sua confiança no princípio do bem versus o mal. Mazda, o deus do bem, e Arimã, o deus do mal. Os monumentos e as pinturas retratam os feitos dos imperadores. Os persas construíram grandes obras arquitetônicas. Os seus palácios, além de grandes, eram bastante luxuosos. Atualmente, a cultura persa é conhecida pelos seus luxuosos tapetes. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, os persas. E para fixar o assunto, nós temos a atividade em casa. Pesquise sobre os povos persas e qual a influência desses povos para os povos ocidentais da atualidade. Escreva a sua pesquisa em papel pautado com no mínimo 15 linhas. Então, turma, até a próxima aula. Um beijo.